Graça e paz, queridos, boa noite, né? Boa noite para você que nos acompanha através das nossas plataformas digitais. É um prazer recebê-los em nossa igreja. Sei que você está aí na sua casa ou em qualquer outro lugar, mas certamente você vai ser poderosamente edificado no Senhor aí onde você está. Amém, queridos? Aleluia! Vamos render graças ao Senhor e logo em seguida vamos entrar para aquilo que é a temática de Deus para a nossa vida hoje. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graça pela sua bondade, pela palavra de graça do Senhor, Pai, alcançando as nossas vidas, ministrando, Pai, aos nossos corações, nos edificando no Senhor, nos fortalecendo no Senhor, Pai. Te rendemos graças, Pai, pelos olhos do nosso entendimento sendo abertos, iluminados em nome de Jesus. Que haja clareza, entendimento, Pai, sobre as nossas vidas, para que nós possamos crescer cada vez mais, a fim de nós chegarmos à plenitude, à maturidade que você designou para cada um de nós em Cristo Jesus, Pai. Obrigado pelos fundamentos da sua palavra, bem estabelecidos, bem colocados em nossa vida, Pai, para que nós cresçamos sobre eles e desfrutamos da plenitude do Senhor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu te rendo graças pelo seu Espírito operando e se movendo entre nós, Pai, em nosso meio. Senhor, eu vou pegar emprestado aqui as palavras do nosso pastor, Pai. Eu conto com a cooperação do Teu Espírito, Pai, para que vá no mais íntimo dos nossos corações e ministre, converse, abra os olhos do nosso entendimento, Pai. Senhor, você sabe como nos alcançar, como ninguém. Você sabe o que precisamos ouvir, como ninguém. Você sabe, Pai, a linguagem correta de nos alcançar. E nós nos rendemos à influência do Seu Espírito, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você concorda? Você crê nisso? Aleluia! O Senhor é bom. Só um instante. Pessoal do louvor, obrigado pela cooperação de vocês. Estão liberados. Daqui para o final a gente interage de novo aí, para cooperar com o Espírito. Queridos, como o nosso pastor, ele começou uma série de pregações, de ensino a respeito do amor, amém? O amor de Deus, nós andarmos no amor, na prática do amor, nos fundamentos do amor, amém? Eu quero dar continuidade mesmo ao que nosso pastor começou, até que ele dê uma outra direção, uma outra instrução de crescimento para nós, amém? Eu quero motivar você a estar criando mesmo expectativa no seu coração, para esse crescimento, a respeito desse ponto, a respeito desse fundamento específico, para que você mesmo possa crescer e chegar ao nível que Deus quer que você chegue. Amém, queridos? E o tema da nossa ministração é a fé que opera pelo amor, ok? E em Gálatas capítulo 5, versículo 6, diz assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Amém? Aleluia! Nós entendemos, queridos, que fé é um fundamento da palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Em Hebreus, por favor, acompanhe comigo, Hebreus capítulo 6, versículo 1. Tiago, deu certo as imagens? Show. Diz assim, Hebreus capítulo 6, versículo 1. Hebreus 6, 1, agora. 1 e 2, tá? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Para aqui só um instante. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Amém, queridos? A palavra aponta alguns princípios elementares, fundamentais ou fundamentos da doutrina de Cristo, que promoverão aperfeiçoamento, que promoverão o crescimento. Amém? E o autor de Hebreus diz isso, por isso, pondo de parte
os princípios elementares ou os fundamentos elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Amém? Olha que interessante, queridos. O autor de Hebreus está sinalizando aqui a importância de você se apegar a esses fundamentos, se fortalecer a esses fundamentos, a esses princípios elementares da palavra de Deus. Amém? Está bem fundamentado nisso, para quê? Para que algo seja construído, para que algo seja desenvolvido. E o autor de Hebreus diz, olha, e nós agora vamos deixar de lado, por um pouco, esses princípios elementares, esses princípios fundamentais, para quê? Para que partindo deles, nós possamos construir e avançar ao que é perfeito. Amém? O interesse de Deus, queridos, é que você compreenda quais são esses princípios elementares. O interesse de Deus é que esses princípios fundamentais da doutrina de Cristo, e a palavra doutrina traz mesmo o entendimento, o ensino de Cristo. Então Deus está interessado que eu e você tragamos ou estabeleçamos firmemente em nosso coração os fundamentos, os ensinos de Cristo. De tal forma, querido, que uma vez que eles foram bem estabelecidos, nós possamos construir aquilo que Deus quer que construamos em Cristo Jesus. E o autor de Hebreus está dizendo para os cristãos aqui, dizendo, olha, está no tempo de nós deixarmos os fundamentos, os princípios elementares e avançar para a perfeição. Deus quer sim, irmãos, que você e eu estabeleçamos bem os fundamentos dos ensinamentos de Cristo para a nossa vida, mas Deus não quer que você pare nisso. Deus não quer que eu esteja parado somente nisso. Deus quer que isso esteja bem colocado na sua vida, mas Deus está mesmo em vista a um crescimento acontecer na sua vida. Deus está mesmo interessado que uma vez que você estabeleceu os fundamentos, os alicerces, porque fundamento aqui traz a imagem, o entendimento de alicerce mesmo. E uma vez que você põe o alicerce, você não fica ali, a menos que você embargue uma obra. A menos que não haja recursos para que você continue a construção. A menos que você se arrependa e veja que ali não é um bom lugar para você construir, você deixa o que você começou e vai fazer outra coisa. Mas o interesse de Deus é que uma vez que o alicerce seja estabelecido, haja crescimento. Continue a construção. Eu e você caminhemos à perfeição. Deus tem em vista mesmo, irmãos, a sua maturidade e a minha maturidade. Amém? Deus não quer que a nossa obra esteja embargada ou parada no meio do caminho. E eu quero sinalizar, não estava no script, mas eu quero sinalizar aqui para você, o que foi que embargou a obra de Deus na sua vida, queridos? O que foi? Qual foi a situação? Eu acredito que é o Espírito mesmo tratando com você agora, alcançando você aí no seu lugar. Queridos, o que foi que impediu de você de continuar crescendo, avançando, construindo aquilo que Deus lhe chamou a ser e a fazer em Cristo Jesus? O que foi que lhe impediu ou está me impedindo de avançar à perfeição? Porque a vista de Deus, o interesse de Deus é que sua igreja chegue a um nível de maturidade. Amém? Mas uma vez, queridos, que eu não sou diligente em estabelecer bem os fundamentos, o alicerce, e se eu fizer de qualquer jeito, de qualquer maneira, ou não usar os melhores materiais para isso, para esse alicerce, para esse fundamento, pode ser que eu use qualquer material, ou talvez até um material mais barato, e eu vou construir, mas talvez quando eu chegar no fim da construção, eu já vou perceber alguns rachamentos na parede, que vai comprometer toda a estrutura. Ou, ainda que eu termine, mas passa pouco tempo, as rachaduras logo vão aparecer. Por causa do alicerce ou material que foi usado para os fundamentos, não foi o material adequado. Agora veja a importância desse fundamento, queridos. Amém? Vamos voltar aqui para o texto. Hebreus 11:6, versículo 1. Por isso,
pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras novas. É interessante, obras mortas, né? Interessante que ele diz, não lançando de novo a base do arrependimento. Agora, já pensou, querido, você construiu, não lançou bem os fundamentos, não usou o melhor material para fazer o alicerce, para que a construção começasse, e eu vou usar o meu exemplo mesmo, eu por algum descuido, eu usei qualquer material e fiz ali um alicerce de qualquer jeito e comecei a construir, mas chego num ponto da construção que eu não consigo avançar, porque o mestre da obra diz, ei, cara, não tem como avançar. Porque eu dei uma olhada no teu alicerce e não está legal. Se você continuar daqui, você vai ter problema mais na frente. E você só vai ter um gasto desnecessário de investimento. Prejuízo. Você precisa agora, nessa fase, voltar aos alicerces e reorganizar para que você construa agora da forma correta. Já pensou, queridos? E o autor de Hebreus, ele dá meio que essa sinalização. Aleluia! Vamos voltar para o texto. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Aqui ele já começa a listar alguns aspectos do fundamento da doutrina de Cristo. Arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Vamos avançar para o versículo 2 agora. O ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Queridos, isso aqui são elementos bases de uma vida em Cristo. Amém? E existem muitos que não sabem o que é juízo eterno. Não sabem como é que vai se dar a ressurreição dos mortos. Não está tão esclarecido a respeito do que é viver uma vida de fé. Não tem muita convicção ou compreensão de como é de fato a questão dos batismos, o batismo da água, o batismo do Espírito Santo. Ainda falta clareza. E essas pessoas que faltam clareza, quase que eu oro em línguas agora, né? Essas pessoas que faltam clareza a respeito desses princípios elementares, fundamentais, do início da vida em Cristo, eles precisam voltar, para que eles consigam crescer espiritualmente. Amém, irmãos? Não tem como eu crescer ou começar uma construção do telhado. Não tem base para isso. Amém? A base é o alicerce, as colunas e toda uma construção. Amém? Então eu quero trazer essa sinalização para mim e para você hoje. A respeito de ter cuidado. Como você está lançando os fundamentos? Você está se empenhando a lançar bem os fundamentos? Isso não é para quem é ministro, queridos, é para todo o corpo de Cristo Jesus. Amém? É para toda a igreja, é para todos os filhos de Deus, aqueles que têm chamado ministeriais ou não, aqueles que estão servindo na igreja de uma forma específica ou não. Amém? É para todo o corpo de Cristo. É por isso que existe muita confusão no meio do mundo, e é por isso que existem muitas pessoas, ainda que cristãos, professam a fé em Cristo Jesus, mas não têm clareza a respeito de uma direção, porque não têm as verdades dos ensinamentos de Cristo bem fundamentados em seu coração, no seu homem interior. Amém? E a fé, querido, é um dos fundamentos elementares. E como nós bem temos visto, a nossa igreja ensina muito sobre fé. Amém? Fé em Deus é um dos fundamentos. E ainda falando sobre fundamento, Tiago, por favor, bota a primeira imagem. Aleluia. Olha só, queridos. Só a primeira. A segunda é o resultado da primeira, certo? Ia ser sequência, mas Deus é bom, deu logo a revelação completa. Tá vendo? Mas, queridos, você pode ver que um cara aqui, um mestre de obra, um pedreiro, né? Não sei, servente, sei lá. Mas ele está lançando os alicerces aqui para uma construção. Não é isso? Fez concreto, lançou aí, botou a coluna, né? Vai fazer uma coluna, certamente.
Oi? Cavou, né? Primeiro, não pode esquecer do cavar, né? Não tem como fazer, né, Luiz? Luiz já olhou assim. Sabe, ele cavou e fez todo um esforço mesmo. Sabe, queridos, essa fase é a fase muito exaustiva. Houve uma época em que minha mãe precisou fazer a reforma da casa dela. Eu não tenho experiência nenhuma nisso. Mas ela precisou fazer a reforma na casa dela. E a gente precisou ter que demolir toda a casa para refazer ela toda de novo. E aí a gente teve que refazer alguns alicerces. E quem estava lá? Joe. Sem muita experiência, fiz assim um negócio meio desaprumado, mas fiz, né? Mas enfim, querido, sabe, foi exaustivo. A gente teve que tirar o telhado, as linhas, os caibros, as ripas. Foi bem exaustivo. Um domingo pela manhã nós fizemos isso, eu e o irmão meu. Foi bem exaustivo. E essa fase mesmo, irmãos, é exaustiva. Essa fase de lançar os fundamentos é exaustivo mesmo. Mas é necessário, é vital nós encararmos essa fase e fazer o que é necessário nessa fase para que a gente consiga construir aquilo que Deus quer construir. Amém? Então está aqui essa primeira imagem, o cara está lançando os fundamentos, está lançando o alicerce, né, para uma construção. Vamos lá para a segunda imagem. Aqui já está um negócio já elaborado. Eu creio, não tenho muito entendimento sobre isso, não sou perito na área. Mas eu creio que aqui já está no ponto de começar a levantar as paredes, né? Sabe, queridos, depois de todo um processo exaustivo, vai começar um outro processo, que é um pouco exaustivo também, de levantar as paredes, segundo o molde do alicerce. Agora, eu quero fazer uma segunda pergunta para você. Qual tem sido o molde de alicerce que Deus colocou no seu coração para você se conduzir na sua construção? Você está obedecendo isso, irmãos? Você tem clareza a respeito desse molde, dessa direção de Deus, o que Deus quer para a sua vida, como Deus quer te usar, como Deus quer operar através da sua vida? Amém? E para isso, querido, eu julgo que a gente precisa investir em uma ação exaustiva a respeito de oração mesmo. Oração em outras línguas, para que nós tenhamos clareza no Espírito, para saber a direção, a instrução de Deus para a nossa vida, para que a gente possa construir aquilo que Deus quer construir. Sabe, irmãos, Deus não está interessado apenas de nós obedecermos ao plano e o propósito dEle, mas Deus também está interessado em que nós obedeçamos o plano e o propósito dEle do modo dEle. Amém? Deus tem um modo específico. Deus tem uma forma específica. Amém? Deus tem um desenho, uma planta específica ao seu respeito, irmãos. E Deus está interessado que você construa, mas do modo dele. Se eu e você pegarmos a planta e não seguirmos o modo de Deus, irmãos, nós não vamos conseguir avançar. Nós vamos estar estagnados até o momento em que nós decidamos o nosso coração de obedecer o modo de Deus para a nossa vida e avançar. Aí haverá graça, haverá dons, haverá talentos, haverá recursos, haverá associações, haverá facilidades a parte de Deus, porque você se inclinou a obedecer o plano e o propósito, mas também o modo que o plano e o propósito devem acontecer. Amém. Aleluia. Vamos avançar aqui para outra coisa. O Senhor é bom, irmãos. Amém? Então, fé em Deus é um dos fundamentos. Mas é interessante porque Gálatas 5:6, vamos voltar para esse versículo agora. Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Amém? Olha que interessante. Porque em Deus, o meu padrão religioso, o meu muito conhecimento não tem valor algum, queridos. O que tem valor para Deus, associado ao conhecimento, ao entendimento que eu tenho da palavra, é o andar em fé. Mas eu quero entrar aqui também nesse outro fundamento elementar da doutrina de Cristo, que é o amor. Porque a fé não haverá, querido, uma plenitude de operação, de execução, se não for fundamentado no amor. Amém? Porque para Deus não tem virtude nenhuma, o seu padrão religioso, o seu muito conhecimento,
sua muita revelação, e até a sua profissão de fé, suas declarações de fé. Todo dia pela manhã eu me acordo e eu tenho uma lista de confissões que eu faço. Mas se eu não fizer isso, querido, fundamentado em amor, não vai ter valor nenhum. Porque é a fé que opera pelo amor. É interessante porque Paulo falou isso. Porque ele disse, ei, não é só agir em fé. Não é só crer, dizer que confessa a palavra. É um fundamento seguro, queridos. Que vai dar combustão para a fé funcionar. Vai dar gasolina, queridos. O amor é a gasolina, quero colocar assim. Já pensou eu pegar minha moto sem gasolina nenhuma e apertar o botãozinho lá e de ligar, né? Glória a Deus que não é mais o pedal, é o botãozinho. E aí, o negócio não vai dar partida, irmãos. Porque não vai ter a gasolina para gerar combustão e fazer os pistões funcionar do motor e fazer a moto funcionar. Eu posso ter todo o sistema elétrico da moto, mas se eu não tiver o combustível para o sistema elétrico da moto, querido, ele não vai estar em operação. Você pode ter todo o sistema elétrico e poderoso da fé em seu coração, mas se não tiver a combustão que vai fazer a fé funcionar, você não vai sair do canto, irmãos. A fé que opera é pelo amor, não sem o amor. Então eu vou correr a carreira, crendo, confessando e cantando, fé que agrada a Deus, correndo e atropelando os irmãos, passando um por cima dos outros e falando o que eu penso e tal e tal. Ei, irmãos, não funciona. Amém? Existe um fundamento. Sabe, queridos, a palavra toda ela é conectada. A vida em Cristo há um conjunto de todas as coisas. Às vezes a gente foca em uma fórmula. Sabe, na equação do segundo grau, para você achar o x1 e o x2, ou x', x2', né, como seu professor de matemática colocou, você precisa achar o delta. E para você achar o delta, você precisa ter noções básicas de subtração, de multiplicações. Senão você não vai conseguir nem achar o delta. E não achando o delta, você não vai conseguir embarcar na fórmula do x1 e x2 para encontrar o x1 e o x2 da equação de segundo grau. Amém? Ei, queridos, não é só uma fórmula, não. É toda uma conexão para a equação acontecer e você chegar no resultado. Amém? E faz parte da equação uma vida no amor. Amém? A fé que opera, sim, a fé que Deus compartilhou no seu coração é uma fé viva, dinâmica e poderosa, ela funciona. Mas haverá uma plenitude de funcionalidade da fé de Deus no seu coração, fundamentado no amor. A fé que opera pelo amor. Amém? Aleluia! E aí Paulo discorre em alguns princípios. Glória a Deus. O tempo está me ajudando. Eu pensei que já era 7h30. Irmãos, vamos lá. Paulo, ele discorre sobre alguns fundamentos da fé. Amém? Eu trouxe aqui só para trazer algumas sinalizações. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Amém? Deus quer, querido, que o justo, ele caminhe mesmo por fé. Amém? Eu não estou anulando, nem negando esse fundamento elementar da doutrina de Cristo. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá da fé, ou pela fé. Deus quer que você se mova em fé, queridos. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém, queridos? É um firme fundamento, na qual você pode crescer, avançar e desfrutar de tudo aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, para que você desfrute de uma plenitude em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aleluia! Sabe, eu quero avançar com você
eu estou só pontuando mesmo alguns princípios, algumas sinalizações sobre uma vida de fé que Paulo sinalizou, mas o fundamento mesmo da nossa ministração hoje é o amor. A fé que opera pelo amor. E eu quero mergulhar mesmo junto com você nesse fundamento que está atrelado à fé. Agora eu vou andar em amor e não vou exercer fé? Também não é assim, queridos. Eu preciso andar em amor com as pessoas, andar em amor comigo mesmo, mas crendo, confessando a palavra, exercendo a fé que Deus compartilhou no meu coração, crescendo nela, amém? Por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas vamos avançar em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. E o contexto aqui do capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo está tratando com a igreja de Coríntios a respeito das operações dos dons do Espírito. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, dons para curar, operação de milagres, o dom da fé, que é uma fé específica, operante pelo Espírito, através da sua vida, amém? E aí no final desse capítulo, onde ele discorre e explica sobre os dons e os membros do corpo, a parte que cada membro desempenha em um corpo, a necessidade, a importância de cada membro para o perfeito funcionamento do corpo, ele finalizando o capítulo 12, ele inicia o 13 dizendo assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Você pode, irmãos. Você pode sim desejar dons. Você pode sim procurar com zelo em Deus, pelo Espírito, queridos. Os dons, operar nos dons espirituais. Sim, você pode operar na palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Sim, você pode ter discernimento de espíritos e desfazer obras de Satanás por meio de um discernimento de espíritos. Deus conta com você nessas operações dos dons. Amém? Mas existiu um caminho de sobremodo excelente. Aí Paulo vai pontuar os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. É interessante, queridos, que Paulo faz essa sinalização para a igreja de Coríntios, sobre a operação de dons. Eles estavam lá funcionando, operando, fluindo, sabe, desfrutando mesmo desse mover do Espírito. Mas existia uma necessidade, uma conexão ou uma sintonia. Ainda que eles estivessem, você já ouviu, ou certamente sim, você já teve um rádio em casa que você precisou sintonizar a rádio. E você foi chegando perto da rádio, você conseguia ouvir o que o locutor estava dizendo, mas não com muita clareza, ainda existia um pouquinho de ruídos e chiados. Eu julgo que era isso que Paulo estava fazendo com a igreja de Coríntios. Eles estavam fluindo nos dons do Espírito, estavam operando no mover do Espírito. Ei, queridos, eles estavam ouvindo algo, mas existiam ainda alguns ruídos que precisavam ser removidos, para que houvesse uma clara conexão. Amém? E sabe, às vezes a gente precisa só sintonizar um pouquinho, às vezes é coisas pequenas que a gente precisa só ajustar para caminhar em um caminho de sobremodo excelente. E Paulo vai pontuar isso. Vamos avançar para o capítulo 13 de 1 Coríntios. Você pode ler comigo o capítulo 1, o versículo 1? Olha só, queridos, o caminho de sobremodo excelente que Paulo fala. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Não serviria para nada. Amém? Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, e não tivesse amor, nada seria. Queridos, Deus ele não está interessado em apenas compartilhar revelações, profecias. Deus quer sim compartilhar com você e comigo revelações e profecias. Mas Ele quer ver uma operação gloriosa acontecer em nossa vida, é o amor. Existem muitos aí, queridos, avançando de revelação em revelação, de profecia em profecia, mas engolindo outros.
Sabe? Esse não é o melhor de Deus. Ei, ruídos. Deus quer remover esses ruídos. Deus quer um alinhamento, queridos, uma conexão, uma comunicação clara. Deus quer remover esses ruídos da nossa vida. Aí já pensou, queridos, se com ruídos está acontecendo revelações e profecias, o que vai acontecer com você e comigo se nós removermos o ruído, irmãos? Eu julgo que nós vamos entrar em novas fases, amém? Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Amém? Nada seria, irmãos. Deus quer que você funcione assim? Deus quer que eu funcione assim? Sim, Deus quer. Faz parte, irmão, de um todo que Deus quer ver a sua igreja em operação, funcionando. Mas Deus quer também que a gente não esqueça do fundamento. Amém? Vamos avançar. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitará. Ou me aproveitaria, né? Sabe, querido, eu conheço muitas pessoas que estão fazendo muitas boas obras. Abençoando mesmo muitas pessoas. Sabe, alcançando mesmo muitas pessoas pelas boas obras. Dando o que tem e às vezes até o que não tem. Para ajudar e auxiliar muitas pessoas. Isso é bacana, isso é bom, nós podemos sim fazer isso. Amém? Mas nós não podemos esquecer a motivação, queridos. Qual é a motivação? Irmãos, as nossas atitudes revelam as nossas motivações. Se eu estendo a minha mão para alguém aqui, e faço tudo isso, e dou tudo o que eu tenho, o que eu não tenho para ajudar alguém, mas logo em seguida com a minha outra mão, eu faço um outdoor anunciando o que eu fiz, a intenção pode ser qualquer outra, menos o amor, a ajudar a pessoa. Amém? Deus, Ele olha o coração. Você lembra do que Deus falou para Samuel? Quando foi escolher Davi? Ei, Samuel. Você ainda está olhando para a aparência. Eliabe é formoso e grandioso. Ele realmente tem uma postura de rei. Mas eu estou vendo o coração de Eliabe. E não foi esse que eu escolhi. Não foi pelos adereços, irmãos. Foi pelo coração. Davi, queridos. Não foi pela aparência de Davi. Não foi porque ele tinha vencido lá o leão, o urso. Foi pelo que moveu ele a vencer o leão e o urso para salvar uma ovelha. Que ele pastoreava, ele realmente era pastor de ovelhas. Davi tinha um coração no Senhor. Davi, ele realmente, de fato e de verdade, tinha um coração inclinado ao Senhor. Rendido ao Senhor. Eliabe provavelmente estava fazendo muitas outras coisas. Talvez úteis mesmo. Mas o coração não agradou a Deus, irmãos. Amém? Aleluia. Ainda que eu distribuísse todas as minhas fortunas, mas sem amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, irmãos. Você pode dizer assim, o amor nunca falha? Aleluia. Sabe, irmãos, em muitas situações, em conflitos com outros, eu julgo que se nós atentássemos primeiramente a olhar para atitudes de amor,
seria uma atitude infalível para apagar o fogo de uma possível contenda, de uma possível discussão que não vai levar a lugar nenhum. O amor nunca falha. E isso é em todos os aspectos da nossa vida, queridos. É na nossa vida pessoal, conosco mesmo. Saber você se amar mesmo. Acreditar em você mesmo. Não esperar que outros acreditem em você. Irmão, seja o primeiro a acreditar em você. Seja o primeiro a acreditar no seu potencial. Seja o primeiro a acreditar no plano, no propósito que Deus tem para a sua vida. E você acreditando, outros vão olhar para você e vão crer junto com você. Amém? É infalível, irmãos, isso. Você consegue sair do ponto zero a correr a carreira que Deus tem para a sua vida. Amém? No nosso casamento, o amor é infalível, irmãos. Existem questões do nosso casamento, existem situações do nosso casamento, em que apenas uma atitude de amor, queridos, vai nos levar a uma outra situação, a uma outra realidade, vai apagar incêndios, vai quebrar conflitos, irmãos, vai restaurar a comunicação, a comunhão, vai restaurar o que pode ter se perdido. Irmãos, a atitude de amor, ela é infalível. Amém? Pense nisso. Pense no amor. Invista nisso. Amém? Não resista. Ou não cria resistência em ter uma atitude. Ei, irmãos, é interessante. Eu ia falar uma coisa, mas eu quero sinalizar algo que Paulo fala aqui. Porque ele dá todo um fundamento de uma vida no amor, irmãos. Aí ele vai falar sobre, por causa do amor, nós deixamos aquilo que era de menino. E passamos a andar no que é maduro. Agora eu vou falar, posto esse ponto de meninice e maturidade. Nesse ponto do que o amor nunca falha, irmãos. O maduro, ele sempre dá o primeiro passo. Ele não espera o primeiro passo. Às vezes, irmãos, nós nos julgamos em uma determinada situação. Você pode ser maduro em muitas outras situações. Mas em uma determinada situação, a gente está segurando a situação. Porque a gente não quer dar o braço a torcer, não. O amor dá o braço a torcer. O amor dá o primeiro passo para a restauração, para a reconciliação. Ontem nós ouvimos o pastor ministrar e foi uma boa palavra, reconhecendo para ajustar, para reorganizar. E sabe, queridos, o amor vai te mover, uma vez que você reconheceu, o amor vai te mover a dar o primeiro passo para a restauração. Amém? Estava conversando com o David hoje, irmãos, sobre esse ponto. Eu até já sinalizei outra vez aqui. O casamento dos meus pais foi um fracasso, queridos. Eu e meus irmãos estavam ali à deriva, sendo sucateados mesmo, sofrendo por falta de amor. E criou-se censos a respeito de casamento, de uma vida conjugal. E aí vem um mundo, querido, pintando mesmo, o diabo pintando mesmo, que casamento não funciona, é algo destrutivo, é algo que não é bom. Isso é um sofisma que o diabo tem pintado na mente de muitas pessoas, queridos. Mas esse não é o plano, não é o propósito de Deus para nossas vidas. O casamento é uma bênção, irmãos. O casamento não é um lugar de problemas. O casamento é um lugar de solução. Ei, irmãos, é interessante porque o pastor também pontuou isso ontem, em que quando Deus criou todas as coisas, criou o animal, e depois de ter criado o homem, e ter visto que a criação do homem foi muito bom, assim diz a palavra, logo em seguida, Deus teve uma outra percepção. Ei, não é bom que o homem ande só, ou viva só. Eu vou fazer para ele uma ajudadora idônea, auxiliadora idônea. Eu não sei, cara. Eu acredito que eu printei. Porque quando o pastor falou, eu pesquisei a palavra idônea. E eu printei. Idôneo, ou idônea,
significa algo ou alguém que é adequado. Agora perceba, irmãos, Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem viva só. Eu vou criar uma auxiliadora idônea. Aí ele criou alguém adequado a Adão, adequada a Adão. Olha essa perspectiva, querido. Conveniente. Deus criou para Adão alguém adequada, conveniente, apropriada para um determinado propósito, ou que tem as características necessárias para desempenhar uma tarefa ou exercer um cargo. A mulher foi criada, querido, para ser bênção para o homem. Aleluia! Você pode dizer isso para sua esposa, se ela estiver aí do seu lado? Você é bênção para a minha vida. Para sua namorada, né? Você ainda não é casado, não, enfim. Amor, eu vou fazer, viu, irmãos? Amor, você é uma bênção na minha vida. Amém? Vamos avançando. Em resumo, idôneo pode ter 3 significados principais: adequado, conveniente, algo que se adapta bem ou a um determinado propósito ou situação; capaz, habilitado, alguém que tem as qualificações, conhecimentos e competências necessárias para desempenhar uma tarefa ou cargo; honesto, íntegro, alguém que é digno, moralmente correto e de confiança. Irmãos, essa é a mulher que Deus criou para caminhar ao lado de Adão. E o diabo pintou a imagem negativa da mulher. A mulher é problema, a mulher é dificuldade para mim. Ei, eu me associar a uma mulher no casamento vai ser difícil, vai ser penoso. Não, não é essa a visão de Deus. Amém. Ei, queridos, eu não falo isso para exaltar a mulher, eu falo isso para acertar em nós, homens, como sacerdotes, o nosso posicionamento como sacerdote que Deus espera de nós, e entender que nós não estamos em uma competição com a nossa parceira, mas estamos em uma associação para um crescimento. Deus não faz casamento, irmãos, Deus une propósitos. Ei, queridos, quando Deus se conectou a uma mulher, ou quando você se conectou a ela, porque foi a sua decisão. Ei, queridos, veio sobre você uma graça, uma capacidade para você prosperar junto com ela. Amém? Aleluia, vamos voltar para cá. Glória a Deus. Amém? O maduro, queridos, dá o primeiro passo. O maduro, ele não vai criar resistências. Ou cria quando é necessário criar. E remove quando é necessário remover. E como eu estava falando, eu vi, queridos, um casamento fracassado da minha família. E Cristo Jesus chegou, trouxe esses fundamentos, trouxe clareza a respeito do que é casamento, do que é uma vida em sociedade com a minha esposa. Sabe, queridos, agora depende de mim, das minhas atitudes, as escolhas que eu vou tomar, as atitudes que eu vou tomar. E é as minhas atitudes e as minhas escolhas, queridos, que vão levar o meu casamento a um crescimento e a uma, como posso colocar? Há uma caminhada de paz. Eu não estou dizendo com isso que no casamento eu e Catarina estamos isentos de problemas, irmãos. Não, nós não estamos, mas juntos nós somos mais fortes. Juntos nós vamos mais longe e poderosos em Deus. Sabe, irmãos, quando eu era solteiro eu tinha problemas. Quando eu casei com Catarina eu encontrei a solução dos meus problemas. Aleluia, irmão. Te amo, irmão. Mas sabe, queridos, eu estou usando o meu exemplo, por quê? Porque eu decidi empregar princípios de Cristo, dos fundamentos de Cristo no meu casamento. Funciona, irmãos. É bem verdade, eu estou com 3 anos, apenas. E talvez alguém pense assim, sabe nada, inocente. Talvez alguém pense, queridos. Ei, queridos. Mas eu posso ter a possibilidade de começar certo e terminar certo.
Ei, queridos, eu posso ter a possibilidade de não me perder no caminho como muitos estão se perdendo. E se uns estão se perdendo, é porque não estão atentando para os princípios da palavra. E não estão andando em amor. Não estão dando o primeiro passo. Ei, queridos, é uma construção. Sabe, é uma decisão mútua. Catarina se empenha nisso, eu me empenho nisso. E nós nos encontramos em paz e amor. E quando eu falo em amor, queridos, eu não estou falando só do amor eros, o desejo que eu tenho por ela e o que ela tem por mim. Eu falo na questão do amor de Deus, o amor ágape, que me faz compreender a pessoa de Catarina e Catarina compreender a pessoa do Marcelo e as nossas complexidades. Amém. Irmão, se você pode investir em algo, invista em sua maturidade, porque ela vai lhe salvar. Amém. Ela vai lhe salvar de danos. Eu não estou dizendo que nós estamos em uma perfeição, mas nós estamos nos construindo a essa perfeição em Cristo, irmãos. É sempre uma escolha. Amém. É sempre uma atitude nossa. A questão é, o que eu estou escolhendo? Quais são as atitudes que eu estou tomando? Eu estou dando o primeiro passo. Teve situações, queridos, que eu e Catarina, a gente teve um arranhãozinho. Mas sabe, tem que ser rápido. Nós temos que ser rápidos em organizar, em consertar aquilo que rachou. Ei, irmãos, existe uma argamassa do Espírito Santo que é chamado amor. Que quando racha alguma coisa, eu pego logo e pá! Jogo lá, tampo o buraco, o diabo não vai ter, querido, espaço para abrir da brecha um buraco, não. Eu já vou fechar a brecha. O amor me move isso, irmãos. Sabe, o amor me move isso. A isso. Aleluia. Oh, Deus bom. Você está sendo edificado, irmãos? Aleluia. Por causa do amor. O apóstolo Paulo sinaliza que ele deixou de fazer o que era imaturo. É o amor, irmãos, que vai trazer o senso de parceria, de cooperação, senso de propósito. Vem cá, amor. Aleluia. Vem para cá, vem para o início. Aqui é como se fosse o início da nossa vida, queridos. Sabe? Porque nós nos unimos em uma disposição de amar. Nós nos unimos em Cristo Jesus, queridos. Existe um propósito estabelecido mais à frente da parte de Deus a nosso respeito. Eu não posso estar aqui, querido, brigando com ela, eu não vou conseguir atingir o alvo. Sabe, nós temos que caminhar em amor. Sabe, ajustando o que precisa ser ajustado, mas sendo rápido, em amor. Sabe, eu não posso, sabe, nessa caminhada, querido, não é permitido. Você já parou para pensar em uma sociedade empresarial? Duas pessoas que concordam a respeito de um negócio e se unem em prol desse negócio e cada um traz o seu investimento, coloca diante da mesa, faz as aplicações, faz os investimentos e começam. Aí começa bem. Mas se no meio do caminho começar, querido, a perder a comunicação, e um começar a brigar com o outro, e um querer ser melhor do que o outro na sociedade, e um começar a denegrir o outro, queridos, sabe qual vai ser o resultado dessa sociedade? Fracasso. Ou embargado. Eles não vão conseguir avançar. Eles não vão conseguir prosperar naquilo que eles idealizaram. Quando eu me casei com Catarina, eu idealizei algo, irmãos. E eu tenho que ser o primeiro a estar comprometido a não criar situações onde eu vou estar competindo com Catarina. Porque isso vai me impedir de alcançar o alvo que nós estabelecemos para nós. Sabe, queridos, mas haverá momentos de nós pararmos e ajustarmos. Ei, queridos, não para a separação, mas para uma continuidade. Para uma melhoria.
A Bíblia diz que ferro com ferro se afia. Às vezes a gente está tão interessado em se afiar com outros de fora. Mas aí, queridos, existe um ferro para eu me afiar dentro de casa. Aleluia. Ajudadora idônea. Não sei porque que Deus me levou para essa área de casamento. Ajudadora idônea, irmãos. Ei, queridos. Eu não falo isso de uma forma natural a respeito de Catarina, representando aqui a mulher da relação, da associação que é o casamento, né? Desse negócio glorioso e poderoso, irmãos. Promissor, é promissor. É frutífero. Sabe, quando a Bíblia fala, uma ajudadora idônea, capacitada, adequada. Irmãos, houve uma graça da parte de Deus que veio sobre Catarina, para que ela vivesse isso, para que ela fosse essa ajudadora idônea, adequada, capacitada, habilitada, íntegra, para que a gente alcancemos, queridos, para que nós avancemos para um propósito. Amém? Ei, queridos, a partir do momento que eu decido, aí eu vou falar exatamente de casamento, quando você dá um passo para oficializar de uma forma civil e está aqui diante da igreja, mesmo cumprindo, querido, um princípio da palavra, honrando o Senhor, que é essa parte, o cerimonial, queridos. Há uma graça dispensada sobre a nossa vida, sobre o casamento, que nos fará prosperar, que nos fará crescer, expandir, que nos auxiliará nos momentos de dificuldade, nas tomadas de decisões. Eu como cabeça, irmãos, eu preciso tomar as decisões, mas eu não estou só nas decisões, eu tenho uma auxiliadora adequada, idônea, capacitada, habilitada por Deus, para me auxiliar nas tomadas de decisões. Amém. Ei, queridos, o amor nunca falha. Amém. Obrigadão. Eu decidi, irmãos. Eu decidi aplicar essas verdades no meu casamento. O mundo pode dizer que é balela, que não funciona, que é problema. É tudo conforme você vê, irmãos, a perspectiva do que você está vendo. Se você vê que o casamento é problema, assim será para você. Mas se você vê que o casamento é uma fonte de bênção, de prosperidade de Deus para a tua vida, a chave muda. Amém? Aleluia. Deixa eu voltar. Aleluia. Rapaz, a hora está me ajudando. Amém, irmãos? Ei, o amor não busca os seus próprios interesses. Paulo fala isso, né? Em 1 Coríntios. Mas eu quero trazer o exemplo de Jesus mesmo. E pontuar outras coisas que ele falou em Mateus. Mas vamos abrir agora em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Pessoal da mídia, por favor, do 5 ao 8, certo? Filipenses 2, 5 ao 8. Vamos seguir. Aí se houver algum apontamento que eu preciso fazer, eu sinalizo. Primeiro, você precisa decidir ter em você, é uma decisão que você precisa ter em você. Eu não posso ter por você, o Espírito Santo não vai ter por você, o pastor não vai ter por nós, é você que precisa, é eu que preciso ter. Isso aqui que Paulo vai sinalizar. Tende em vós, decida você mesmo ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Percebe? Hã? Qual é a tua versão? A NVT diz que tende a mesma atitude de Jesus. Irmãos, é uma decisão.
qual vai ser a sua atitude, irmãos? Qual vai ser a minha atitude? É isso que importa. Amém? E Paulo, eu acredito, queridos, que Paulo não está falando aqui de um poder, de uma unção vindo sobre você, não. É uma decisão do coração, é uma atitude interior. É um passo que você decide tomar, sentindo algo ou não, percebendo algo ou não. Amém? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Aleluia. O amor não busca os seus próprios interesses. A palavra, Paulo expõe que Jesus, ele não teve por usurpação se manter na posição divina que ele exercia, de Deus. A Bíblia nos mostra claramente que ele não buscou o seu próprio interesse, ele buscou o seu e o meu interesse. A Bíblia diz que ele se despiu de sua glória. Ele não somente se despiu de sua glória, ele humilhou-se a si mesmo, tomando a nossa forma. Como homem, humilhou-se a si mesmo e foi até a morte, morte de cruz. Uma morte vergonhosa para aquela época. Mas ele decidiu, ele tomou essa atitude. Agora, irmãos, você há de concordar comigo que Jesus, ele não sentiu nenhum sentimento prazeroso em ir para a cruz? Jesus, ele não chegou, querido, e disse assim: uau, eu vou para a cruz. Caraca, que expectativa! Nossa, que eu estou todo arrupiado aqui porque eu vou para a cruz, eu vou morrer. Não, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, lá no Getsêmani, ele orou ao Senhor: Pai, se for possível, afasta de mim. Ei, mas eu entendo que não pode ser passado. Eu vou beber. Uma decisão. E é essa decisão que Paulo está dizendo. Tenha em você essa decisão no seu coração. Amém? A decisão no seu coração e no meu, irmãos, de não buscar o que é melhor para nós, mas o que é melhor para o próximo. E voltando para o casamento, isso facilita dentro do casamento. Se eu estou dentro do meu casamento com Catarina, procurando o meu próprio interesse, eu estou pouco me lixando para o que é importante para Catarina, irmãos. Mas uma vez que dentro do meu casamento, eu não estou procurando o meu interesse, mas o interesse de Catarina, de satisfazer os desejos e o interesse de Catarina, haverá uma graça, queridos, sobre mim, facilitando as coisas. E ela também buscando os meus interesses. E a gente vai construindo. Amém? Vamos, por favor. Vamos avançar aqui para João capítulo 13, versículo 34 a 35. Vamos caminhar aqui para os finalmente. João 13, versículo 34 a 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Veja aqui novamente, Jesus não buscando o seu próprio interesse. E Jesus nos ensinando a não buscar o nosso próprio interesse. O que convém a mim, o que é melhor para mim, o que vai me
fazer destacar, o que vai me fazer estar à frente, o que vai trazer outdoor a mim. Não é sobre isso, queridos. Amém? Não é o quanto eu sou promovido. É o quanto eu promovo o outro. No casamento não é o quanto eu sou promovido, é o quanto eu promovo Catarina. É o quanto eu faço ela ser o destaque. É o quanto eu invisto na vida dela para que ela avance, para que ela corra, para que ela prospere, para que os desejos do coração dela sejam realizados. Irmãos, eu sei o que é caminhar só. É bom, mas melhor é serem dois. Irmãos, é melhor ser dois. Existe um versículo na Bíblia, Leninha, por favor, aqui é os universitários, né? Também estão ali atrás os universitários. A Bíblia diz que um bota 1.000, né, para correr, e 2 bota 10.000, irmãos. Irmãos, quando eu caminhava só, solteiro, meu amigo, eu botava um monte de coisa para correr, um monte de diabo, irmão. Deuteronômio 32:30, né? Mas eu e Catarina juntos, irmãos. A gente está botando o inferno para correr. Oh, aleluia. Pode ser assim no seu casamento, queridos. Amém? É uma decisão sua. É uma atitude que você pode tomar hoje. Ou se você já tomou, permaneça. Não abra mão disso, amém? Aleluia. Então Jesus, né, voltando aqui, falando sobre, ei, não busque seu próprio interesse. Você deve amar o seu próximo como eu te amei. Ame uns aos outros. Ei, busque o interesse do próximo. Busque o interesse do seu irmão. Promova o seu irmão. E o seu irmão vai estar empenhado também em promover a você. E aí nós vamos crescer juntos, irmãos. Amém? Aleluia. Sozinho, queridos, eu vou mais rápido. Mas associado, junto, eu vou longe. Amém? Sozinho, você pode ser rápido em algo na sua vida. Mas se você estiver, querido, na associação que Deus quer que você esteja, promovendo outros, irmãos, você vai longe. Amém? Haverá uma graça de Deus, um favor de Deus sobre a sua vida. Quero que você abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39. Mateus capítulo 5, 38 e 39. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Oh, glória a Jesus. Irmãos, isso aqui é uma atitude de amor. Amém. O mundo ensinei. Se com ferro eu fui ferido, com ferro eu vou ferir. É um provérbio que existe no mundo. Mas Jesus disse aí, não. Em meu reino não vai funcionar assim. Se te ferirem com ferro, vire para o outro lado para ferirem para o outro lado. Se derem uma tapa em um lado do seu rosto, ofereça o outro. Ou seja, se fizeram uma situação danosa para você, não deixe de acreditar na pessoa. Continue amando e investindo. Isso é dar outra face. Amém? Vamos agora para o versículo ainda em Mateus capítulo 5, versículo 41 ao 48. Vamos avançar, não tenho tempo de pontuar muita coisa, mas eu quero só ler. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso
Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e sobre bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Agora avança. E se saudardes somente os vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Irmão, o que eu vou estar fazendo demais? Amando aquelas pessoas que são mais fáceis para mim. Existem pessoas difíceis. Talvez eu seja uma pessoa difícil para alguém, não para Catarina. Eu creio. Ou de repente fosse. A instrução de Jesus para Catarina foi: ei, ame, ore, acredite, invista. Não busque o seu próprio interesse, promova. Ofereça o outro lado, ande a segunda milha. Amém? Queridos, é muito fácil nós fazer isso com pessoas de fora. A grama do vizinho sempre é mais verde. Mas não é porque é verde não, irmãos. Ele só jogou uma tinta para mostrar para você que é verde. Talvez nem seja. Amém. Sabe, queridos, o que eu vou estar fazendo demais? Amando as pessoas de fora. E as pessoas do meu ciclo mais próximo. Que aí eu percebo as imperfeições, as dificuldades. E lançá-los fora. Não, nós podemos amá-los. Amém? Nisso nós vamos ser vistos como filhos do Pai Celestial. Amém, irmãos? Ei, queridos, esse é o caminho de sobremodo excelente. Amém? Esse é o caminho e esse é o fundamento que Deus está em vista de ver a sua igreja à plenitude, ao aperfeiçoamento. Se alguém te feriu, se alguém fez algo contra você, queridos, você pode sim liberar perdão. Você pode sim amar essa pessoa. Você pode sim visitar essa pessoa e declarar a palavra mesmo para a vida dela. Você pode, irmãos, porque o amor foi derramado no seu coração. Você tem condições de fazer isso. Amém? Eu listei também aqui alguns outros pontos aonde nas epístolas, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro, ele pontua a necessidade da igreja andar em amor uns com os outros. Amém? Eu acredito que não vou ter tempo para pontuar isso com você. Deixa eu ler pelo menos só um, irmãos. Eu vou ler de Pedro. Pedro é top. Pedro, capítulo eu vou ler daqui mesmo, disparado, só para que você atente para isso. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 18. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque qualquer que amar a vida e vê os dias bons, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo, como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós,
tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? Essas são as instruções e advertências que o apóstolo Pedro traz à igreja, onde nós podemos caminhar nisso. O amor nunca falha. Às vezes, irmãos, e eu vou encerrar com isso, Rosana, vem cá. Aleluia. Amém? Às vezes, queridos, nós queremos andar de uma fé de tal modo e ser poderoso e ter muitas falas, mas nós precisamos construir essa vida de fé em um firme fundamento, irmãos, que é o amor. Amém? Eu oro mesmo, irmãos, para que não só você, como a mim também, o Senhor traga clareza, entendimento, percepções no nosso homem interior, para que a gente consiga ver aqueles pontos, aqueles lugares que nós precisamos mesmo administrar em amor. E voltar nele, ajustar o que precisa ser ajustado para avançar, irmãos. Finalizando Mateus, Jesus disse: ei, seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Amém? Deus quer mesmo, irmãos. Ei, Deus quer mesmo que você ande em perfeição. Isso é possível? Sim. Se não fosse, Jesus não tinha pedido para você ser perfeito. Amém? Agora, queridos, a gente não cai de paraquedas em perfeição. A perfeição é construída. Agora você precisa estar empenhado a construir. Amém? Se for preciso, eu vou voltar para Hebreus capítulo 6, não lançando de novo os fundamentos elementares da doutrina de Cristo. Vamos avançar para o que é perfeito. Agora, irmãos, se for preciso voltar aos princípios elementares, a esses conselhos de Jesus nos evangelhos, ore pelos inimigos. Sabe, irmão, lembra daqueles momentos que em uma empresa que você trabalhou, pessoas estavam ali lhe difamando, criando situações, e você, com o coração tão fervoroso em Deus, tão cheio do amor, você orou, intercedeu por essa pessoa, e você viu o quadro mudar. Ei, irmãos, e ao longo dos anos, talvez você ou eu temos perdido essa inclinação, essa intenção do nosso coração de que, se estamos sofrendo algum dano, nós vamos orar, ao invés de batalhar. Interceder por outros, ao invés de batalhar com esses outros. Aí eu julgo que é necessário a gente voltar para os fundamentos. Ei, cara, não, esse dedo sempre é melhor. Ei, cara, na minha vida, no meu início, atentando para isso, para esse fundamento, eu agi dessa tal forma. E agora eu não estou assim. Eu não estou avançando para o que é perfeito, irmãos. Eu posso voltar. Olha que graça, irmãos. Eu posso sim voltar. A Jesus diz assim em Apocalipse: ei, eu tenho algo contra você, que você deixou o fogo do primeiro amor. Mas faz o seguinte, olha, irmãos, percebe a palavra de graça. Às vezes a gente, talvez alguém leve para uma palavra de condenação. Ei, você perdeu o primeiro amor. Não, há algo aqui que Jesus quer restaurar, quer restituir.
Irmãos, Deus nunca está interessado em lançar fora. Deus sempre está interessado em restauração, em restituição. E Ele chega para a igreja de Éfeso, em uma fase de sua vida como igreja. Ele diz: ei Éfeso, eu estou vendo as suas obras. Eu vejo que você é assim, 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 pontos favoráveis. Mas eu tenho uma coisa contra você, Éfeso. Você deixou o fogo do primeiro amor. Mas essa é a palavra de graça que eu tenho para você. Lembra do início. Lembra das primeiras obras. E uma vez que você consegue voltar lá para o início no seu pensamento, se arrepende e volta. Amém, irmãos? No casamento, eu posso fazer isso. Eu comecei bem no meu casamento. Eu estava com todo o empenho de amar e de me dedicar. Mas por causa das situações e os maus conselhos e os vendavais do mundo, porque eu não estava tão embasado ou alicerçado nos ensinos de Jesus, que salvam o meu casamento, eu me perdi no meio do caminho. Mas a palavra de graça é: ei, lembra, volta, se arrepende e avança para o que é perfeito. Eu posso, irmãos. Você pode, irmãos. Ei, Deus, Ele sempre é a favor de uma restauração, irmãos. Deus não é a favor de quebra. Deus não é a favor de separação. Deus, Ele não é a favor de separação civil, no papel. Mas Deus também não é a favor de separação, como posso dizer, conjugal. Eu posso estar dentro da mesma casa com Catarina, mas separados. Deus também não quer isso. Ei, eu posso, irmãos. Essa é a palavra de graça de Deus para nossas vidas. Eu posso me lembrar daquele tempo que era tão bom, daqueles primeiros anos que eram tão maravilhosos. Alguns estão se perdendo por causa disso, queridos. Começaram tão bem no casamento, ou começaram tão bem em um relacionamento, começaram tão bem na carreira ministerial ou na obra que Deus queria construir. E aí por conta das circunstâncias, eu vou usar esse termo, fatores externos, a estrutura foi comprometida, e eu simplesmente me desanimei em continuar a construção. Ei, irmãos, no seu casamento, no meu casamento, sempre haverá uma oportunidade para melhorar, para voltar a ser bom. Amém? Existe um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, irmãos, o fogo se apaga. Eu vou usar esse mesmo princípio, esse mesmo ditado. Se um quer, se um se empenha para o negócio dar certo, ele pode subir um fogo de Deus, irmãos, para aquecer o casamento, o ministério, a obra de Deus, algo, um plano, um projeto, algo específico da vontade de Deus para a sua vida, para dar certo novamente. Basta uma atitude. Amém? Oh, aleluia. Você pode ficar de pé? Xerebramaioso. Podem deixar aquela penumbrazinha?